Evangelho de Lucas, capítulo 14. E hoje a mensagem é daquelas para a gente sair com raiva do pregador e do Evangelho. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 35, até o final do capítulo. Lucas 14, de 25 a 35. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas 14, 25 a 35. Versão que eu vou ler aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, essa é a tua palavra inerrante, infalível, inspirada, suficiente, autoritativa e o nosso bom alimento. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos faça compreender, meu Deus, aquilo que está registrado na tua palavra, para que nos tornemos discípulos dignos de caminhar contigo, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Assim como os dados do IBGE mostram nas últimas décadas um crescimento do número de evangélicos no Brasil, a vida de Cristo, seu ministério aqui na terra, também foi aumentando o número de seguidores. Mas diante dessa situação, Jesus faz um confronto a todos aqueles que se dizem ser seus seguidores. Lucas faz o registro desse momento aqui no seu evangelho para mostrar que existem as pessoas que seguem Jesus e existem aqueles que são seus discípulos. Ao longo da sua caminhada, os seus ensinos, os seus milagres, os seus feitos foram atraindo multidões. Onde ele chegava, a sua fama já o precedia. Então, muitas vezes, já depois de algum certo tempo, Jesus chegava em alguns lugares e pessoas já sabiam da sua fama e já estavam ali aguardando por ele. E muitos desses continuavam seguindo Jesus quando ele ia para outras cidades. Aqui nessa ocasião ele está voltando para Jerusalém, caminhando já ali para o final do seu ministério, e essa multidão então crescia cada vez mais. E Jesus olha para aquelas pessoas e ali prega um sermão muito duro, de confronto, de uma reflexão profunda que aquelas pessoas que estavam indo junto com ele precisavam fazer. Onde ele chegava, centenas e às vezes até milhares de pessoas se aproximavam dele. E aqui o evangelista faz um recorte muito interessante. Ele vai nos dizer no versículo 25 que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Essa é a informação que Lucas nos dá aqui. E o que é uma grande multidão? O evangelho, aqui o texto não nos diz, não há essa preocupação da parte de Lucas em contar quantas pessoas estão seguindo Jesus. Não há uma preocupação com o número, mas com o tipo de pessoa que está seguindo Jesus. O texto vai nos mostrar que existem dois tipos de pessoas: multidão e discípulo. A multidão é alguém sem identidade, alguém sem nome, alguém sem rosto. São pessoas que estavam ali, mas a qualquer momento poderiam não estar mais.
pessoas que não haviam assumido um compromisso com Jesus. E esse é o nosso primeiro ponto. Jesus não busca multidão. A procura de Jesus nunca foi por números, meus irmãos. No seu ministério nunca foi voltado para arrebanhar multidões. E eu quero aqui deixar uma coisa bem clara, que números não são o nosso foco. Dizer que existe uma multidão e que existe discípulos, não necessariamente está dizendo que é pouca gente que é discípulo. Aqui o nosso foco não é isso, não quantas são as pessoas nessa multidão e quantos em número são de fato os discípulos. O nosso foco não é dividir assim, mas o estilo de vida, que tipo de pessoa está ali junto de Jesus. Porque os seus discípulos também são muitos, mas a gente não pode se prender aqui a números, a quantidades. E as falas seguintes de Jesus vão mostrar para a gente que a multidão é formada por aqueles que não têm um compromisso. A multidão é formada de espectadores. A multidão é formada até por admiradores de Jesus. Mas são pessoas que não levaram em consideração ou não estavam dispostas a pagar um preço que um discípulo deve pagar. Porque o discipulado verdadeiro, ele envolve um preço a ser pago. Existe um investimento, existe um custo. Coisas precisam ser retiradas das nossas mãos para seguirmos Jesus. A sua busca era sempre por discípulos comprometidos com Ele, com seus ensinos, seguindo o seu caminho, sabendo que era um caminho de renúncias. Jesus não é alguém que não só não quer a multidão, mas Ele quer discípulos que são conscientes desse preço que deve ser pago, conscientes do que é servir a Jesus. Então não é à toa que nesse momento da sua jornada, do seu ministério, Jesus exorta aquela multidão. E estar na multidão, meus irmãos, é estar numa zona de conforto, de certa forma. A multidão não revela quem são essas pessoas, elas ficam no anonimato. É o lugar daqueles que até querem seguir Jesus, mas não querem assumir um compromisso público com Jesus. Naqueles dias, seguir Jesus era enfrentar uma oposição severa, uma oposição rígida, era assumir uma postura que levantaria primeiramente a rejeição e o desprezo das pessoas de dentro de casa, de dentro da família. Todos aqueles então que assumiam publicamente um compromisso com Jesus, dentro da sua casa, no seio familiar, eles eram desprezados, eles eram rejeitados. E essa rejeição e desprezo também passava pelo ambiente religioso, pelo ambiente da sua fé. Essa discriminação social era o motivo de muitos seguirem Jesus, mas não revelarem que eram de fato seus seguidores. Essa discriminação, essa rejeição fazia com que muitas pessoas fossem apenas multidão. Mas seguir Jesus desse jeito não é seguir Jesus nos padrões que Ele estabeleceu. Era necessário se comprometer publicamente. E essa realidade, meus queridos, não é apenas para esse tempo de Jesus, mas também para os nossos dias. Enfrentar a rejeição da família, dos amigos, da sociedade, acaba se tornando algo que faz com que muitas pessoas não assumam um compromisso público com Jesus. Pensar quem vai me rejeitar, quais são os meios que eu não vou mais frequentar, quais são os convites que eu vou deixar de receber, quais são as acusações que eu vou sofrer, todas essas questões fazem com que muitos não assumam publicamente o seu compromisso com Jesus. Mas pode ser que hoje você me diga: Davi, eu sou um seguidor de Jesus. E eu não sinto essa oposição, eu acho que o tempo é diferente. Eu acho que o tempo hoje é outro daqueles dias de Jesus. Ninguém me confronta, as pessoas me respeitam, eu sou benquisto, eu sou bem-vindo em todo lugar. Eu convivo bem com todas as pessoas, com todas as ideologias, filosofias e crenças.
Eu consigo levar uma vida normal. E eu quero dizer para você que se essa é a sua vida atualmente, você corre um grande risco de ser multidão e de não ser discípulo. Se a sua vida é de um seguidor de Jesus confortável, sem nenhum tipo de conflito e confronto com esse mundo, pode ser que você não seja um discípulo de Jesus. Hoje essa palavra, meus irmãos, é dura e é um confronto para nós. Mas nós precisamos compreender que frequentar a igreja de domingo a domingo não faz de nós discípulos de Jesus. Ouvir pregações na internet não faz de nós discípulos de Jesus. Comprar livros, comentários, bíblias de estudo não faz de nós discípulos de Jesus. Ter uma playlist gospel com os sucessos do momento não faz de nós discípulos de Jesus. Então o que nós precisamos ser para sermos discípulos? O que a gente precisa fazer se aquilo que aparentemente é um comportamento de um discípulo não nos torna discípulo? O que é que a gente precisa fazer? Que caminho a gente precisa trilhar? Ele, o próprio Senhor Jesus, estabelece o caminho para isso. É necessário atendermos a 3 demandas, que nós podemos chamar de preço a ser pago. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus busca discípulos ao seu próprio modo. Jesus não busca multidão, mas busca discípulos ao seu próprio modo. Esse é o modelo do verdadeiro discipulado. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que programas de discipulados ganham espaço nas igrejas. Livros, estudos, modelos, formatos, sistemas são chamados de discipulado, mas que às vezes estão inchando igrejas, mas não estão formando discípulos de Jesus. Estão formando discípulos daquela igreja. Estão formando discípulos daquele modelo de fé. Estão formando discípulos daquele pastor, daquele líder religioso, mas não discípulos de Jesus. Muitas vezes nós olhamos para esses modelos e buscamos essas coisas, porque nós olhamos igrejas crescendo. E às vezes as pessoas até chegam para nós, para os pastores, e dizem assim: pastor, tem uma igreja lá que eles fazem tal trabalho, e a igreja lá tem crescido muito. Eles estão investindo no discipulado. E eu pergunto para você, o que você faz aqui todo domingo quando você ouve a pregação? Se não ser discipulado pela palavra de Deus. Se não ser formado cada vez mais parecido com Cristo. Mas as pessoas querem as novidades, elas querem algo diferente. E esses modelos de discipulado estão muito mais preocupados em agregar pessoas, em ter números de membros, mas pouco se preocupa em formar discípulos. Então, qual é o caminho que nós devemos seguir para nós sairmos da multidão e nos tornarmos discípulos? Olha o que o texto vai nos dizer. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, é a primeira palavra de Jesus. Jesus exorta a multidão, ele olha para aquelas pessoas e diz: vocês querem vir a mim? Vocês querem se tornar meus discípulos? E ele dá uma condição: se alguém vem a mim, e esse se é exatamente a condição que Jesus vai agora apresentar. Ele vira para aquela multidão, para aquelas pessoas, olha para elas e diz: vocês querem vir a mim? Vocês querem ser meus discípulos? Eu vou dar para vocês uma condição. Eu vou dar para vocês 3 demandas para mostrar para vocês o que é um discípulo. E a gente vai falar de cada uma delas. A primeira está no versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qual que é a segunda demanda que Jesus exige dos seus discípulos? Versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo.
E Jesus apresenta então uma terceira demanda lá no versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, o que estabelece o modelo de discipulado não é uma igreja, não é uma confissão de fé de homens, não é uma instituição, não é um pastor, mas o próprio Jesus estabelece o modelo de discipulado. O modelo que nós devemos seguir se de fato queremos ser seus discípulos. As pessoas que estão na multidão são estas pessoas. São as pessoas que amam qualquer pessoa mais do que a Deus. As pessoas que estão na multidão não carregam a sua cruz. As pessoas que estão na multidão não renunciam tudo o que possui. Jesus está dizendo que esses o quê? Não são seus discípulos. Esses são multidão. Logo, o discípulo é aquele que atende a essas demandas. É aquele que atende o chamado de Cristo e obedece essas demandas e paga esse preço. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que atende a demanda do Mestre, as demandas que ele estabeleceu. E nós vamos falar de cada uma dessas três demandas. A primeira é a demanda do amor. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós sabemos muito bem que existem vários tipos de amores. Recentemente, eu descobri o que era um amor de um pai para uma filha, ou para um filho. E esse amor é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa, e um não interfere o outro. Não estou falando na prática no dia a dia, porque sim, quando um filho chega numa família, o amor ali é estabelecido, é fortalecido, e eu consigo ver amando mais a minha família e a minha esposa do que antes. Mas o que eu quero dizer é que eu não precisei deixar de amá-la para amar a minha filha, porque são amores diferentes. Fora pais que têm mais de um filho, que sempre tem um filho favorito, né? Todos os pais que têm mais de um filho sabem disso. Mas também amam o filho e o amor é o mesmo. Mas tem um filho favorito. Eu sei que tem uns pais dizendo assim, mas não, eu sou o filho favorito. E as minhas irmãs têm que entender isso. Minha mãe disse que não é. Mas tá bom, eu sou o neto favorito e vocês sabem que vovó confessa isso para o mundo todo. Mas são amores diferentes. Você ama outras pessoas, ama amigos. Nós amamos as nossas ovelhas, nós amamos a nossa igreja. E esse amor não interfere no amor que temos pela nossa esposa, que não interfere no amor que temos para os nossos filhos. São amores diferentes. Mas também uma compreensão errada das coisas faz com que a gente ame as coisas de maneira errada. Tem gente que ama planta de uma maneira exagerada. Você pode ter um amor pela sua plantinha, cultivar lá, falar com ela, tudo bem, pode falar com a planta. Tem gente que tem amor pelo animal, e eu sei que um animal dentro de casa traz uma alegria. Eu não tenho, porque eu não gosto de ficar descendo com o cachorro, não tenho paciência para essas coisas. Mas eu admiro quem está lá de manhã cedo, no madrugada, passeando com o cachorro. Eu sei que a gente ama o bicho, faz parte ali da casa, traz uma alegria, mas não é uma pessoa. Gente, só um parênteses, não fala que você é pai de planta, mãe de planta, pai de pet, mãe de pet. Se eu ofendi alguém, me desculpa, mas é para ofender mesmo. Não reduz o amor de uma mãe, de um filho, de um amor por um animal, por uma planta. Família é algo sagrado estabelecido por Deus. Deus diz assim, domine animais e plantas. E não diga, cuida dele como se fosse teu filhinho. Fica o recado aí para quem é pai de pet, pai de planta. Mas voltemos aqui. Amores diferentes. E a distorção das coisas faz com que a gente ame errado. Existem pessoas que olham para Deus e entendem Deus como uma força que nos momentos difíceis pode fazer alguma coisa e me livrar das dificuldades. Tem gente que olha para Deus e ama Deus como algo de barro, uma estátua, e idolatra aquilo e canaliza o seu amor por aquilo, e aquilo não é Deus. Nós podemos amar a Deus de maneira errada. E o que Jesus está falando aqui? É que existem amores, mas que acima de todas as coisas eu preciso amar a Deus de maneira correta. E se Jesus é Deus, eu preciso amar Jesus acima de todas as coisas. Se Jesus é Deus, é Ele que deve ser amado. E amar a Deus é amá-lo sobre tudo e sobre todos.
O preço a ser pago no verdadeiro discipulado passa por amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. E veja o que ele diz aí no texto: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso implica dizer que o verdadeiro discípulo ama Jesus mais do que ama a sua própria família, mais do que ama a sua própria vida. Parece ser estranho, né, dizer isso, mas não sou eu que estou estabelecendo esse modelo esse padrão de discipulado. Jesus está dizendo que quem não age assim, quem não tem esse amor, não é seu discípulo. Mas para pensar, por que Jesus diz isso? Por que Jesus dá uma palavra tão dura? Porque família é uma coisa tão preciosa. Eu falei ainda há pouco que foi algo criado por Deus. Quando um casamento é estabelecido, Paulo vai dizer lá aos Efésios: esposa, seja submissa ao seu marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Um amor sacrificial, um amor a ponto de dar a vida. Mas aqui Jesus está nos dizendo que eu preciso não amar minha esposa mais do que a Ele. Parece ser confuso. Por que Jesus estabelece um padrão assim de discipulado? Naquela multidão, meus queridos, muitos hesitavam em se tornar discípulo de Jesus por conta de ameaças familiares. Eles poderiam ser até expulsos de casa, poderiam ser deserdados. E essa ainda é uma realidade para os dias de hoje. Nos países muçulmanos, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Um caso muito famoso é do irmão Mehdi. Eu não sei se alguém conhece esse cara. É um ex-muçulmano, ele já deu muitos testemunhos, tem muitos vídeos dele na internet. Ele tem um livro, eu nunca li o livro dele, mas eu retirei esse trecho do livro dele, que é muito interessante, que é um testemunho que ele dá, e eu separei aqui para vocês. Olha o que ele diz: tive meu passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo, Salvador da minha vida. O livro dele Agora Vejo, a história de um ex-muçulmano que se rendeu ao Senhor Jesus. Não sei se agora ele está no Brasil, mas ele estava morando aqui no país, por isso nessa época que ele veio para cá, teve muita repercussão a história dele. Esse homem precisou demonstrar que ele amava mais Jesus do que a sua própria família. Ele precisou colocar em prática essa demanda do discipulado. E pode ser que hoje aqui entre nós também tem alguém que já foi desprezado por sua família, por decidir ouvir a palavra de Deus, receber os seus ensinamentos, compreender as Escrituras, e agora quer sair da multidão e se tornar um discípulo. Esse é o preço do amor. Um amor que só pode ser pago quando a gente acha um amor que é maior. Um amor que faz deixar família, até a própria vida, é o amor de Deus. E eu quero fazer 2 parênteses aqui com vocês. O primeiro é que Jesus não está dizendo: abandone sua família e fique enfiado na igreja. Não é isso. Porque eu conheço pessoas que sacrificaram o seu lar, marido e filhos, não é coisa de gente que me contou, eu conheço. Estava enfiado na igreja dia e noite, em dezenas de programações, porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E eu deixava minha família de canto. E filhos estavam sendo educados e criados por babás e empregadas. Marido sendo deixado de canto. E o marido se envolveu com a empregada de casa, engravidou a empregada, teve um filho com ela e depois largou essa mulher. Não estou justificando o adultério dele. Ele vai responder pelos atos dele, não tem nada a ver. O que eu quero dizer é que aquela mulher abandonou o lar dela. E existem pessoas que dizem que em nome de Cristo, do amor a Deus, estão servindo a obra de Deus. Será que é esse modelo que Jesus está falando aqui? Será que Jesus está dizendo: seja responsável com a sua família? Será que Jesus está dizendo: deixe lá sua família e eles que se virem e venham para a igreja todos os dias?
Primeiro, nós não somos uma igreja de programação de todos os dias. A gente nunca foi e pedimos a Deus que nunca sejamos essa igreja ativista, de todo dia ter alguma coisa. Não é isso que Jesus está nos propondo. Jesus não está dizendo para você abandonar o seu marido. Aquele incircunciso, deixa ele para lá e eu vou estar envolvido nas coisas. Tenha sabedoria a tomar as suas decisões, a se comprometer com a igreja, a se envolver no ministério. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que a nossa família deve ser amada como família e não como Deus. Porque existe esse outro lado, é o segundo parênteses que eu abro, que Jesus também não está dizendo. Desculpa, que agora é o que Jesus está dizendo. Nossa família precisa ser amada como família e não como Deus. Tem gente que idolatra a sua família, seus filhos. Você talvez conheça pessoas que sejam assim. Pessoas que são controladas às vezes pela família. Pessoas que não tomam decisões porque ainda é controlada por pais e mães. Eu estou falando de gente barbuda já, gente velha. Não é gente nova, dependente de pai e mãe, que tem que obedecer pai e mãe. Não sei se tem algum jovem que enfrenta essa dificuldade dentro da sua casa para servir a Jesus. Isso é um outro caso, você precisa ter sabedoria também, mas não abrir mão da sua fé. Mas depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Você pode procurar o Clóvis para te orientar em relação a isso. Como a gente já trabalhou com jovens por muitos anos, a gente enfrentava de vez em quando essas situações e a gente sempre pedia muita sabedoria de Deus como orientar esses jovens. Mas pessoas que não conseguem dar um passo nesse discipulado, nesse relacionamento com Jesus, porque ama a sua família mais do que ama a Deus. Eu quero dizer para você que se você ama a sua família mais do que você ama a Deus, você não ama nem sua família de uma maneira saudável, correta e bíblica, e nem ama a Deus. Você está com dois problemas. Ame Deus sobre todas as coisas, e todos os seus outros amores estarão no lugar certo, amados na medida certa. Ame dessa maneira. Jesus quer que nós amemos a nossa família como família, não como Deus. Nós precisamos assumir esse compromisso, ainda que em nossas casas, em nossa família, nós sejamos rejeitados e desprezados. Não temam isso. Naquela época, muitos não assumiam esse compromisso de ser discípulo. Cristo deve ser o centro das nossas vidas. E essa é a primeira demanda. Não ame família, nem a sua própria vida, mais do que a Deus. A segunda demanda é a demanda do sofrimento. Ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, aí não são duas coisas, é uma coisa só carregar a cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. Deixar a multidão e seguir Jesus como discípulo requer esse outro preço a ser pago, essa outra demanda, a cruz, o sofrimento. Jesus já havia falado disso. Lucas, ao longo do Evangelho, mostra que Jesus está, durante todo o seu ministério, enfrentando oposição. E essa oposição vem de todos os lados. O evangelista mostra que Jesus estava ciente de que ele seria perseguido, de que ele teria oposição. E mesmo assim ele continuou ensinando. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus tem um diálogo lá com Pedro e ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra de muitas maneiras, na mão dos religiosos, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aí ele continua dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O que nós temos aqui não é apenas Jesus consciente de uma vida de renúncia e oposição, mas Ele quer que os seus seguidores também tenham essa consciência. Seus discípulos também deveriam estar cientes do sofrimento, como resultado de um comprometimento com Cristo. E fique atento, não é sofrer por sofrer, porque todo mundo sofre, seja discípulo de Jesus ou seja um pagão. O sofrimento é para todo mundo. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é aquele que sofre por causa de Jesus. Por isso ele diz que se você quer ser meu discípulo, quer sair da multidão, carregue a sua cruz. Mas o que é carregar a cruz? Muita gente acha que carregar a cruz é viver um problema.
Aí tem uma pessoa que tem um marido mala, diz, meu marido é minha cruz que eu tenho que carregar. Às vezes um vizinho zoadento, eita, meu vizinho é uma cruz. Ou está passando por algum problema financeiro, uma enfermidade, assim, isso aqui é uma cruz que eu estou carregando. Esses dias eu estou carregando uma cruz, que esse negócio de São João, tem uns jumenta de balão que mora perto da minha casa, que toca foguete na hora que você consegue botar bebê no berço, quem sabe bebê sabe que é uma luta, e aquilo ali é uma vitória, quando a criança fica no berço, aquilo é um milagre. Aí você bota 10 minutos, um círculo se toca o foguete lá, e a criança acorda, ou solta uma bombinha daquelas bem, uma bombona. E aí pode dizer, aqueles meus vizinhos são a cruz que eu tenho que carregar. Mas será que é isso que Jesus está falando? Será que isso é carregar a cruz? Para aquelas pessoas que estavam ali, lembre-se que Jesus então está diante da multidão, vira para essa multidão e está começando agora um sermão, está começando um ensino, uma exortação para eles. E ele está dizendo para eles, olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam carregar a cruz de vocês e me seguir. Porque quem não faz isso, não é meu discípulo. Então aquelas pessoas que estavam ouvindo ali Jesus, eles ainda não tinham visto Jesus crucificado. A cruz ainda não era símbolo do cristianismo, como nós temos hoje. A cruz era um símbolo de rejeição, era um símbolo de humilhação. Quem carregava a cruz era porque tinha sido banido da sociedade. Era alguém que era uma ameaça para todos. E é por isso que ele deveria ser eliminado. Mas não apenas ser morto. Ele precisava ser humilhado, ele precisava sofrer e depois morrer. Sabe aquela pessoa que é bem ruim, bem ruim, bem ruim, bem ruim, bem ruim? Aquela pessoa que as pessoas viram e dizem assim, esse daí morrer é pouco para ele. Esse era o entendimento, morrer era pouco. Era necessário ser humilhado, sofrer e depois seria crucificado. Esse era o entendimento dos leitores, dos ouvintes de Jesus, dos leitores do Evangelho de Lucas. Claro que agora no Evangelho Jesus já havia sido crucificado, mas era uma realidade daquela cultura. Aquela pessoa passava por um processo de humilhação e de sofrimento até morrer. Meus irmãos, tomar a cruz significa conviver em um mundo hostil à mensagem do Evangelho. Para nós hoje, carregar a cruz é viver em uma sociedade que despreza, que caçoa dos ensinos bíblicos e resiste à palavra de Deus. E por isso rejeitam, humilham e, se possível, fazem sofrer aqueles que são discípulos de Jesus. Por isso hoje existem muitos evangelhos. Por isso hoje existem muitas pregações. Que não ofende ninguém. Um evangelho que é doce aos ouvidos. Porque é melhor a gente dar uma modificada. Estava pensando ali, eu disse, rapaz, eu e Clóvis, a gente é meio doido. Porque assim, vem numa série de pecados. Depois confrontando as pessoas a serem discípulos de Jesus. Mês que vem não tem mais ninguém na igreja. Ou pelo menos só tem os discípulos, é menos mal. Como aqui só tem discípulo, eu sei que vai ficar todo mundo. Mas essa não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. É melhor a gente dar uma atualizada na Bíblia. É melhor a gente ressignificar, é a palavra do momento, a cruz. É melhor a gente dar um novo sentido para a cruz. Porque hoje é bonito, né? A pessoa tatua uma cruz, anda com uma camisa de cruz. É essa cruz que Jesus quer que a gente carregue. É melhor a gente excluir alguns atributos de Deus. Vamos deixar só aqueles que são fofinhos. Deus é amor. Deus é paz. Deus é poderoso. Mas negócio de Deus justo, santo, que é irado contra o pecado. Não, essas coisas é melhor a gente não falar. Assim a gente vai ter um evangelho que é aceito pela cultura. Assim a gente vai manter as portas abertas em todos os lugares. Hoje eu vi antes de vir para cá, eu vi um vídeo de um cantor muito famoso, que tem as vozes mais bonitas do Brasil. Já fui em 2 shows dele. Cantando numa igreja inclusiva. Não sei se vocês viram. E ele pediu perdão. Porque ele diz, olha, como eu fui tratado aqui, os evangélicos não tratam vocês. Meus irmãos. Primeiro que ele já não estava salvo mesmo, porque a fé que ele segue é uma heresia. Mas depois disso, ele foi ladeira abaixo, acabou. Não vou dizer que o nome dele é Leonardo Gonçalves, para vocês não ficarem mais seguindo aí na internet, nem ouvindo. Tem voz boa, tem muita música boa, outra música não tem nada a ver, tem as heresias lá implantadas, vocês ignoram isso.
mas pedindo desculpa, porque o evangelho ofende. Meus irmãos, isso é pegar a palavra de Deus e rasgar. O evangelho é uma ofensa para você e para mim, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, a gente não quer ser confrontado com os nossos pecados, a gente quer ter o nosso ego amaciado, a gente quer ser bem cuidado, a gente quer ser bem tratado, a gente quer ser mimado. Quem vive de mimo é blogueira. Isso aqui nem tá, mas eu vou botar, se eu pregar essa palavra de novo, eu vou botar, ficou bom, ficou boa essa. Bota no Twitter e me marca. Gente, o evangelho ofende e o cara está lá pedindo perdão, pedindo desculpa. Essa também eu vou ter que acrescentar aqui, porque eu vi antes de vir para cá e não está aqui na pregação. Adaptando, não é essa cruz que o Senhor Jesus nos convida a carregar. Nós somos inimigos do mundo. Nós não somos amigos do mundo. Se nós podemos andar de mão dada com Ele, né? Então para que nós vamos pregar sofrimento? Meus irmãos, nós fabricamos a nossa própria cruz. Ela não é um madeiro pesado, ela é uma releitura do discipulado, cheio de amor, cheio de aceitação. Essa não é a cruz que o discípulo precisa carregar. Jonas Madureira fala o seguinte no livro dele, O Custo do Discipulado. E eu separei isso aqui porque eu gostei muito. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as nossas medidas, as medidas que julgamos aceitáveis. Medidas que não nos custem nada e que de preferência não ofendam ninguém. Essa é a cruz, infelizmente, do evangelicalismo brasileiro. Jesus não nos fala que sofrer significa ser discípulo. O discípulo sofre por ser discípulo. Precisamos analisar se o sofrimento que nós vivemos é em consequência de sermos discípulos de Jesus. Esse sofrimento não é um sofrimento que você escolhe passar, não é um sofrimento que você estabelece, mas um sofrimento como fruto da obediência ao chamado de Cristo. Hoje os cristãos querem colocar Jesus nas suas agendas. Eles querem envolver Jesus nos seus planos, conforme os seus próprios desejos. Mas ser um discípulo de Jesus é o contrário disso. É nós que devemos abraçar a causa dele. Somos nós que devemos nos sacrificar nos nossos projetos e planos por ele e para ele. O discípulo precisa pagar o preço da cruz, o preço da humilhação e da sujeição a Deus. Antes de apresentar a terceira demanda, ou o terceiro preço a ser pago, Jesus agora ensina duas parábolas, e elas estão relacionadas exatamente a esse preço, ou avaliarmos o preço que nós iremos pagar ao nos tornarmos discípulos de Jesus. A primeira é a parábola do construtor, do versículo 28 ao versículo 30. Leia aí na sua Bíblia, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa parábola traz uma reflexão sobre a importância de avaliar os custos de uma obra. Lá no Renascença a gente vai precisar fazer algumas adaptações. A gente mudou, preparou o prédio para receber a gente, só que a gente vai ter que mudar a parte lá. O bom é que lá tudo é gesso, então a gente vai poder reestruturar. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer um orçamento, apresentar para a diretoria, ver se a igreja tinha dinheiro para fazer. A pessoa começa, ela derruba uma parede, não tem dinheiro para construir a outra. Começa a fazer uma pintura, vai ficar pela metade porque não tem dinheiro para tinta, está tudo caro, né? Coisa de construção, de acabamentos e tudo. Vocês vão fazer uma obra na casa de vocês. Ninguém pode ir lá, estou a fim de fazer uma reforma aqui. Vamos ver se eu tenho dinheiro, começa a fazer. Vai ficar pela metade, não é verdade? Jesus está falando disso, a importância de calcular, de avaliar se você tem condições de ir até o final, de terminar aquela obra. De alguém que não vai empolgado para a construção, mas de alguém sábio que vai avaliar se pode de fato construir. Ele pensa, ele reflete, ele calcula. Porque o sábio, ele age assim, ele pensa antes de tomar uma decisão. Será que o evangelho pregado nas nossas igrejas
não tem servido muito mais para entusiasmar as pessoas do que formar discípulos de Jesus? Se tornar um discípulo é mais do que um convite para uma programação. É uma decisão importante a ser tomada. Não é trocar de religião, é se submeter ao senhorio de Cristo, e isso precisa ser avaliado. Tim Keller vai dizer que discipulado é o autoesquecimento, é você se esquecer de você mesmo. Isso precisa ser avaliado, se você quer de fato ser um discípulo de Jesus. E a segunda parábola é a parábola do rei, versículos 31 e 32. Olha o que Jesus diz. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Naquela parábola a gente tinha um contexto então de uma construção de uma obra, e aqui a gente tem um contexto de guerra. Um rei que precisa analisar qual que é a melhor decisão a ser tomada. E a sua sabedoria vai fazer com que ele proponha um acordo de paz. É como se ele nos ensinasse que é melhor permanecer vivo do que se render e não se render e morrer no campo de batalha. O rei perde o domínio, mas preserva a vida. E eu vou citar mais uma vez um pensamento de Jonas Madureira. Ao comentar essa parábola, ele diz que o rei decide perder o domínio porque considerava a vida mais importante do que governar. E ele levanta aqui uma questão. Ele diz: não será assim o nosso discipulado com Jesus? Uma decisão em que nos rendemos, nos submetemos e desistimos da nossa vontade de poder em prol de algo muito mais valioso? O discipulado não é tanto, meus irmãos, sobre como ganhar. O discipulado é mais sobre como perder. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. A multidão não é o que agrada a Jesus, mas Ele quer formar e forjar verdadeiros discípulos. Pessoas que estejam dispostas a calcular o preço a ser pago. O amor que não pode ocupar outro lugar, o sofrimento que deve ser vivido, e a terceira e última demanda, o desprendimento, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui vale uma pergunta: o que você possui? Se você fechar os olhos aí 2 minutinhos, não precisa fazer não, é só para pensar sobre isso. E fazer um inventário das suas posses, daquilo que você acha que você tem, daquilo que você conquistou ao longo dos anos. Você consegue pensar em tudo aquilo que você possui? Como que é difícil a gente se desprender dessas coisas. Talvez as primeiras coisas que vocês pensaram aí, assim, e agora pensar, abrir mão, renunciar tudo o que possui, e isso seria muito difícil. Se desprender, se desapegar daquilo que nós possuímos, ou melhor, daquilo que nós achamos que possuímos. Isso porque no final das contas só achamos que temos alguma coisa. Tudo vem dele, tudo pertence a ele, nós não possuímos nada de verdade. E esse é o momento que refletimos sobre a nossa felicidade, sobre a nossa razão de viver. Será que nós somos movidos por essas coisas que nós pensamos que nós possuímos? Será que se tudo que nós consideramos importante da nossa vida fosse retirado? Pense você perder a sua casa, pense você perder o seu emprego, a sua aposentadoria, o dinheiro que você tem guardado. Pense você perder o seu casamento, você perder os seus filhos, você perder os seus amigos, e só te restar Jesus. Não ter mais nada a não ser Jesus. Você ainda assim encontraria uma razão para viver? Você ainda assim teria alegria em viver? É a resposta para essa pergunta que vai nos mostrar se somos discípulos
ou se somos multidão. Duro, né, meus irmãos? É difícil. Será que a gente continuaria seguindo Jesus se tudo isso fosse tirado? Aqui nós precisamos compreender uma coisa. Não é um chamado para a gente se desfazer das nossas coisas. Esses evangelhos distorcidos podem usar passagens como essa para dizer, olha, dê tudo que você tem, ou dê o melhor que você tem. Porque aquele que não está disposto a abrir mão de tudo que possui, não é discípulo de Jesus. Mas será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Será que esse é um convite a fazermos um voto de pobreza? Abrir mão de tudo aquilo que a gente tem? Entregar, vender, distribuir? Será que é isso que Jesus está mandando fazer aqui? Esse não é um chamado para nós entregarmos todas as nossas coisas. Mas é um chamado para compreendermos que a nossa verdadeira riqueza está em Cristo Jesus. E não nas coisas que nós achamos que nós possuímos. O convite de Jesus aqui é, não se apegue, se desapegue dessas coisas. Você tem um salário bom, você tem uma casa confortável, você tem um carro que você gostaria de ter, você tem um emprego que você gosta, você tem a segurança financeira que você sempre buscou, a família dos seus sonhos. Maravilha, mas não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Porque o verdadeiro discípulo está disposto a se desprender de tudo que possui. A entender que a verdadeira alegria, felicidade, razão de viver não estão nessas coisas, mas nele, que é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus conclui o sermão àquela multidão de seguidores, com as seguintes palavras, versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal, para a gente não vale muita coisa nos dias de hoje, né? É um dos produtos mais baratos no supermercado. Mas eu lembro quando o sal era 10 centavos um pacote. Vocês lembram disso? Já foi 10 centavos o pacote de sal. Muita coisa já foi barata nessa vida, além do sal. Então a gente não tem assim, a gente não supervaloriza o sal, né? Tipo assim, estou ostentando, tem 2 quilos de sal lá em casa. Ninguém faz isso. Agora ostenta assim, um tanque de combustível, né? Aí, enchi o tanque. Isso aí é para poucos. É um milagre. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nessa época, nesses dias de Jesus, o sal era um produto muito importante. O sal era utilizado para a conservação de alimentos. Até hoje, ou pouco tempo mesmo, principalmente aqui no interior do Maranhão, existiam cidades povoadas que não tinham energia elétrica. Os alimentos, carne, proteínas, eram conservadas com sal. Eles salgavam, né, e aquele alimento poderia ser preservado por mais tempo. E nesses dias de Jesus, o sal tinha esse valor, tinha essa função, né, muito mais presente na sociedade. O sal era tão valioso que o pagamento de um soldado, né, o soldo de um soldado romano, era pago com sal. Daí que vem o nome, vem a palavra salário. Aí eu imagino trabalhar o dia todo e ganhar, o mês todo e ganhar 1 quilo de sal. Você trabalhou muito bem, está aqui 1 quilo de sal para você, né? Mas era porque era algo muito precioso. Conservação de alimentos, além do próprio tempero, funções antissépticas também, o sal era utilizado. E não era um produto refinado como nos dias de hoje. Então alguns historiadores dizem que aquele sal do tempo de Jesus, ele facilmente poderia perder o sabor se misturado a alguma coisa, se ali jogado ao vento, né, está ali exposto, ele poderia perder ali a sua função, né, de sal. Ele continuaria branco, mas não iria salgar, não iria temperar, não iria conservar nada, que é diferente do sal que a gente tem. Tanto é que o sal dura lá e ele continua salgando. Mas aqui ele tinha essas propriedades, esse valor, mas também poderia perder o sabor. Jesus usa essa parábola, essa metáfora, para olhar para aquela multidão e dizer o seguinte: muitos podem parecer discípulos porque me seguem, mas se não atendem ao meu chamado, não atendem a essa demanda, só parecem discípulos.
É o sal sem sabor. É o sal que não tempera mais. Meus irmãos, uma comida sem sal. Eu sou aquele que gosta de 25 centavos a mais de sal na comida. E depois que eu me casei, eu comecei a controlar porque Fernando é menos para o sal. E agora a Catarina começou com essa introdução alimentar, que é só Miguel que não come nada, fica só cuspindo, jogando comida e sujando tudo. Não tem sal na comida da criança, que maldade, gente, mas disse que não pode colocar. E Fernanda disse que estava gostosa. Mas enfim. Mas você imagina um sal que não serve. Jesus disse que só serve para uma coisa. Ele é inútil. Ele é para ser jogado fora. Assim são as pessoas que estão na multidão e não são discípulos. Tem aparência, até parece discípulo. Não tem aquela pessoa que tem cara de crente, mas não é. Não tem aquele irmão que já chega, cheio de evangeliquez, chega no lugar. Outro dia foi engraçado que num grupo de WhatsApp, uma pessoa falou assim: boa noite, a paz do Senhor. Aí o filho dele disse assim: papai, é muito engraçado, ele nem fala assim, né? Mas porque estava no meio, ele deu a paz do Senhor e tal. Não tem esses crentes que não a paz do Senhor e tu não sabe falar boa noite, tudo bem, como se fosse uma coisa assim estranha, tem que dizer a paz do Senhor. Quem dá também não tem problema, estou dizendo que está errado. Esqueçam isso, para ninguém ficar agora confundindo as histórias. Espera aí. O que eu quero dizer é as pessoas que se preocupem em aparentar ser alguma coisa, porque estão lá na multidão, porque estão batendo o seu ponto todo domingo. Eu também não estou dizendo que não é para vir para a igreja, porque se você também não tem alegria em vir para o culto, provavelmente você continua sendo multidão e não é discípulo. Mas o fato de estarmos aqui, o fato de participarmos de um pequeno grupo, o fato de virmos para a oração, não nos faz discípulos. Pode ser que sejamos apenas multidão. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, mas era um sal que não salgava nada. Era um sal que não conservava nada, só servia para ser jogado fora. Meus queridos, essa reflexão é que nós precisamos fazer hoje. É necessário verificarmos o custo de sermos discípulos de Jesus e tomarmos uma decisão de sermos de fato. Caso contrário, somos multidão. Caso contrário, somos sal que não salga. Somos inúteis. Podemos dizer que seguimos a Jesus, mas se nós não nos submetemos ao seu senhorio, somos multidão. Esses acabam seguindo Jesus do seu próprio jeito. Esses são falsos discípulos. E todo discípulo, ele forma discípulos do seu mestre, não de si mesmo. Um discípulo de Cristo, ele vai formar outros discípulos de Cristo. Mas um discípulo que não é um discípulo, que é multidão, vai formar falsos discípulos. Nós temos igrejas muito cheias, com trabalhos maravilhosos de discipulado, mas que formam discípulos daquele sistema religioso, que formam discípulos daquele pastor, mas não discípulos de Cristo. Eu não estou dizendo que todas as igrejas grandes, cheias, não formam discípulos de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Tem muitas igrejas grandes, cheias, lotadas, que têm discípulos de Jesus e que ensinam o verdadeiro evangelho. Eu estou generalizando que existem pessoas que estão mais preocupadas em formar discípulos de si mesmos. Eu tenho uma pessoa que é membro lá do Renascença, já praticamente desde o começo, das primeiras turmas formadas por lá. A idade que ele frequentava, que ele era membro e avisou para o pastor dele que ele estava saindo, o pastor dele disse que era para ele ter cuidado, porque todos que saíam de lá se desviavam. E eu disse: graças a Deus que você se desviou, meu irmão, porque aquele caminho que você estava seguindo não era de um discípulo de Jesus. Você se desviou daquele caminho e agora você está no caminho certo. Não porque a base é o caminho certo, mas porque o evangelho que ele está sendo ensinado, que ele está seguindo, que ele tem pregado, é o evangelho de Jesus Cristo, que forma discípulos de Jesus Cristo. O que Jesus diz para nós hoje é: aquele que não é capaz de amar Jesus acima de tudo, aquele que não é capaz de sofrer por causa dele, se desapegar de tudo o que o prende nesse mundo, jamais será o seu discípulo. Eu quero que você saia hoje daqui com essa reflexão: que nível de seguidor de Jesus eu sou? Seguidor / multidão ou um seguidor / discípulo? Pode ser que você olhe para a sua vida e diga assim: talvez eu esteja mais para a multidão, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra e tomar uma decisão de ser um discípulo.
Ou talvez você já é um discípulo e reconhece isso e diga: Senhor, me firme mais ainda nos teus caminhos, e que eu possa formar outros discípulos teus.